noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que seja uma noite de muito carinho, de muita paz para todos nós. Que ao sairmos daqui estejamos todos fortalecidos, revigorados, com bastante energia para continuar a nossa existência. Que a gente possa superar os nossos obstáculos lá fora e cada vez mais nos aperfeiçoar. Nós vamos fechar os olhos por alguns minutinhos, apenas para refletirmos junto ao Pai, numa prece, sobre os ângulos que nós queremos observar a nossa vida. Que Deus de infinita misericórdia possa banhar a cada um de nós com a sua serenidade, com a sua paz e com a sua luz. Que tudo aquilo que trazemos conosco de imperfeito, de primitivo ainda, possa ser alijado do nosso coração. E, sobretudo, sob a luz que nos ilumina nesse instante, todas as nossas trevas interiores hão de desaparecer. Que a paz inunde o nosso ser. Faça-nos dóceis e ativos no bem. E que cada vez mais estejamos próximos à figura excelsa do Cristo. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos sobre aberta a nossa reunião desta noite para a palestra, para a vibração por nossos irmãos enfermos e necessitados, e ao final teremos o passe individual. Nós vamos falar de um tema hoje importantíssimo para o nosso sucesso nessa empreitada da vida. Somos espíritas. Sabemos que não nascemos, não surgimos no mundo nessa existência. Estamos aqui de passagem. É um aprendizado. É um período que estamos a viver. E nesse período, nós necessitamos aproveitar o máximo possível das oportunidades que esse mundo nos destina para burilamento do nosso intelecto e da nossa moral. É um tempo relativamente curto. A gente pode até pensar que 80 anos, 70, 90 seja um prazo longo, mas não é. As mudanças que nós fazemos são muito lentas. E sem o esforço nosso, às vezes nós ficamos empacados. Então, a palestra de hoje é mais uma dica individual para cada um de nós, que é a prática do Evangelho no lar. Isso modifica? Isso altera? Isso ajuda? Nós vamos ver tudo isso hoje. Primeiramente, vamos falar o que seria o Evangelho no lar. O que comumente aqui nós orientamos é que se reserve um dia da semana
qualquer dia, para destinar 15 a 20 minutinhos para sentar-se junto a uma mesa com seus familiares, abrir o Evangelho ou um livro respectivo, lê-lo e comentá-lo em família. Isso não é um absurdo. Não demanda muito tempo. Mas o que modifica? Isso é o que nós vamos ver. Para tal, eu vou dar um regadinho para vocês. Nós temos aqui no Centro Espírita uma biblioteca com centenas de volumes, centenas, de toda sorte, falando sobre todos os temas. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje alguns livros que podem ser utilizados para fazer o Evangelho no lar. E caso vocês queiram, basta preencher uma fichinha ali na biblioteca, pegar o livro, não tem custo nenhum. Você pode ficar com o livro durante um mês, depois devolver, pegar outro, ou quantos quiserem, quantos puderem ler. De graça. Tudo prontinho para vocês. Tá? E qual o intuito disso? É justamente ajudar nesse processo de divulgação doutrinária. Então, vamos falar alguns. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Meu preferido, Fonte Viva, Emmanuel. Lindíssimo. Tanto o Caminho, Verdade e Vida quanto o Fonte Viva não tem nada que o desabone, absolutamente nada. Da mesma linha de Emmanuel, Vinha de Luz. Excelente. Lembrando que nós temos aqui um curso na terça-feira que nós estudamos o livro Pão Nosso, que é dessa mesma linha. Então, todos aqueles que quiserem participar do estudo, é aberto a todo mundo. Não precisa ter começado lá no princípio do livro. Pode se pegar na onde nós estamos e seguir direto, sem problema algum. Se não tiver disponibilidade de vir na terça-feira, direto, vem um dia do mês, 2 dias, não tem problema nenhum. Porque todas as lições são aleatórias. Então não existe um sequencial, dá para se acompanhar. Já falei Vinha de Luz. Vou pegar alguns outros que não são da autoria de Emmanuel. O Evangelho, um Santo Remédio. Isso eu peguei aleatoriamente agora na biblioteca. Calma, Francisco Cândido Xavier, também por Emmanuel. Aqui o que eu falei, Pão Nosso, que é o livro que nós estamos estudando na terça-feira. E também, aqueles que quiserem acompanhar, todos os estudos nossos estão no YouTube. Nós estamos, se não me engano, no capítulo 115. Todos eles estão filmados e disponíveis lá no YouTube. O Evangelho por Dentro. Paulo Alves Godoy. O Médico Jesus, José Carlos de Luca. Uma Receita de Vida, Richard Simonetti. Temos tantos livros para todos os gostos. Isso que eu peguei aleatoriamente, fora o tanto que tem disponível ali. E como que a gente faz essa reunião no nosso lar? Simplesmente, você pode sequencialmente estudá-lo ou abrir aleatoriamente numa das lições. Por exemplo, esse aqui a lição é uma folha apenas, frente e verso. Lê-las e comentá-las. Então nós vamos falar como que isso modifica a nossa vida e a vida no nosso lar. A gente tem que ter a compreensão de que somos espíritos encarnados. Estamos temporariamente aprisionados nesse corpo de carne.
que antes de virmos para esse mundo, para esse planeta, nós já existíamos. Chamamos a existência anterior como a vida no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Lá, sim, nós fazemos o nosso desenvolvimento. Aqui é temporário, tanto é que nós vivemos apenas algumas décadas e depois retornamos. Mas essas décadas são preciosas, são aprendizados preciosos. Uma vez encarnados aqui, deixamos do lado de lá muitos afetos e muitos desafetos, de acordo, logicamente, com as nossas condutas pretéritas. Às vezes nem dessa vida, pode ser dessa vida, mas de outras que arrastamos durante séculos, na iminência de corrigi-las a todas com o passar do tempo. Vamos supor alguns detalhes. Faz de conta que deixamos no mundo de lá muitos desafetos e reencarnamos. Assumimos uma nova identidade, uma nova vida, tudo se modifica. E a partir de um certo momento nós constituímos família e estamos tocando a nossa vida normalmente. Quando vê, as coisas começam a dar errado. Muito errado. Começam a acontecer algumas coisas que fogem ao nosso controle. Tipo, vamos lá, mudanças de humor, discussões em família, tendência ao uso de entorpecentes ou remédios ou álcool. E a gente vai analisar a fundo de onde que está a origem disso. Tá, grande parte das nossas fraquezas, mas outra grande parte das influências que às vezes recebemos dos nossos desafetos que ficaram lá na outra dimensão espiritual. E que, por vias do destino, nos reencontraram. Só que agora nós estamos encarnados, nós não o vemos, nós não lembramos. Então ficamos um pouco desarmados. Como que nós vamos lidar com isso? Com aquilo que é invisível, que não vemos e que atua diretamente na nossa vida? De todos? Não. Mas na condição que nós estamos, quem aqui não tem desafeto? Quem aqui só fez o bem? Existência por existência? Não tem ninguém. Então é muito natural que tenhamos desafetos. Mas o que tem isso a ver com o Evangelho no lar? Olha, não se apaga incêndio com gasolina. Todos nós sabemos disso. Apaga-se incêndio com água. Então vamos dizer que o fogo, seja o ódio, o rancor, a vingança, e a água, seja o amor, seja o perdão, seja a fraternidade. O Evangelho é essa água que há de apagar o fogo que há no coração daqueles que se sentem injustiçados ou prejudicados. Muitos desses encontram refúgio no nosso lar e convivem conosco, às vezes anos a fio, e nós não sentimos. E muitas desavenças que ocorrem, muitas vezes é da influência deles, ou os pensamentos que nos ocorrem são influências destes. E como que nós assimilamos isso? Porque estamos na mesma frequência. É necessário mudar essa frequência, elevá-la. E o condão que o Evangelho no lar tem é justamente esse, de elevar o padrão vibratório da nossa casa, de nós, o que faz com que nós fiquemos imunes à intercessão desses irmãos ainda desequilibrados pelos sentimentos mais torpes. Então o Evangelho no lar, ele nos protege? Sim. Mas é muito mais do que isso. Não é só isso.
Quando falamos de perdão, de amor, de serenidade, de caridade, frequentemente, e vivenciamos isso, que não basta ler. Não existe fórmula mágica que você faz uma leitura e tudo se modifica. Se for por esse lado, não vai acontecer absolutamente nada. Mas acontece a partir do momento que nós assimilamos as lições. Vemos aqui o caminho exato que nós temos que seguir, o procedimento que temos que adotar, a postura perante o próximo. E aí tudo se modifica. Porque os olhos que nos enxergavam vão ver a mudança que estamos fazendo. Aqueles erros do passado, agora não cometemos mais. Aquelas injustiças que tanto causaram dor e dissabor, nós não cometemos mais. Mas a partir de agora, seguimos o Evangelho de nosso Senhor Jesus. De verdade, praticando a caridade, praticando o perdão, sendo sinceros, sendo honestos, e modificamos a nossa postura. E a partir daí tudo se modifica. A gente pensa que a mudança inicia-se no outro e depois o reflexo vem a nós. Não é verdade. A mudança começa em nós e se reflete no outro. Aí tudo muda. Então, a responsabilidade é nossa. Se nós queremos uma vida estável, harmoniosa, se queremos paz no nosso lar, na nossa vida, que comece no nosso coração. É aqui que a mudança tem que ser feita. A partir daqui, tudo se modifica. E a gente vai entender isso a partir do momento que começamos a ler, estudar e praticar o que nós aprendemos. Sem praticar, não se muda. O Evangelho no Lar não pode ser reduzido apenas a 15 minutos semanal. Eu acho incoerente e muito pouco, mas é um começo. O Evangelho no Lar, ele começa, na minha concepção, quando o casal resolve ficar juntos, assumir a responsabilidade do matrimônio, assumir a responsabilidade de uma vivência em conjunto. E ali inicia-se o respeito de um para com o outro, o carinho de um para com o outro. Naturalmente, pelo consórcio, poderá existir a vinda de outros irmãos através do ventre materno. O Evangelho no Lar persevera aí. Há necessidade de que durante a gestação se comente sobre o Cristo, sobre o amor, sobre a paz, sobre o perdão, sobre a serenidade, sobre a boa nova. Por quê? Nós sabemos quem está naquele ventre? Não. Pode ser um desafeto do passado? Pode. Pelas vias do nascimento, há algo mágico que faz com que todos os sentimentos de vingança, de dor, de raiva, simplesmente se dissipem com uma nova vida? Não. Muitas vezes, esse espírito reencarnando é justamente a prova que todos precisam para se reharmonizarem. Por isso o sentido da vida. Nós construímos uma nova família. E aquele ser que está chegando no lar pode ser um desafeto do passado. Que agora olhamos com os olhos do carinho, do amor, carne de nossa carne, alma de nossa alma. Tudo muda. Mas quantos filhos problemáticos vêm a esse mundo
que não se adaptam bem com a família, que se revoltam, que não dão bem com o pai ou com a mãe. Isso é tão comum. Mas isso pode ser evitado, porque todos nós podemos mudar. Quando o processo de evangelização inicia-se no ventre materno, já facilita muito. Ah, mas aquele feto, daquele tamaninho, vai entender? Gente, por isso é necessário estudar o Espiritismo, para você saber como que isso funciona. Aquele ser que está ali, ainda em forma embrionária, dentro do ventre de sua mãe, está parcialmente ligado àquele agrupamento de células. Mas o seu espírito está ligado ali, mas a maioria dele está para fora ainda. A encarnação, ela se completa aos 7 anos de idade, quando o indivíduo está realmente completamente reencarnado aos 7 anos. E nesse período todo, a sensibilidade, o acesso a esse espírito é muito mais fácil. A partir de então, ele vai adquirindo a sua personalidade real. Por que os adolescentes são tão complicados? Porque quando chega nessa fase, eles praticamente são aqueles espíritos de antigamente. Quando pequeninos, estão adaptando e aprendizado, são muito o espelho dos pais. O que os pais são, ele se espelha. Então, se nós temos um lar desajustado, imagine o reflexo que isso vai dar nas crianças. Responsabilidade de quem? Nossa. Aí chega a adolescência e só se reclama. Reclama do que? Da omissão que nós fizemos. Porque não os educamos quando tínhamos acesso, pleno acesso a eles, desde o ventre materno até os seus 10, 12 anos de idade. Tudo poderia ser mudado, principalmente pelo exemplo dentro de casa. Pelo amor e pelo respeito entre os pais. Uma vida harmoniosa, respeitosa, isso modifica os filhos. Tá, mas eu errei, eu não sabia disso. O começo da minha existência no casamento foi muito complicada, muito trabalho para manter a família. Houve um desleixo, entre aspas, nessa questão disciplinar. O que eu faço agora? Aqui está parte do remédio. Você não pode voltar atrás para corrigir aquilo que você não fez, mas pode iniciar hoje o processo e realmente fazer a mudança. Essa é uma dica valiosíssima para todos nós. Por quê? Eu vou agora explicar, para a gente terminar, a parte mais importante. Quando nós falamos de sintonia vibratória, vamos traduzir isso aí como um magnetismo pessoal que nós criamos e que faz com que aquelas forças que são contrárias a isso, a esse estado, sejam repelidas naturalmente quando se aproximam. Ou seja, se nós temos um lar equilibrado, onde nós fazemos o evangelho, a vibração daquele lar vai aumentar. E isso impede a presença de espíritos indesejados. Se nós queremos um lar higienicamente perfeito nesse aspecto espiritual, é necessário que a vivência dentro do lar seja alicerçada no evangelho, no respeito e no amor.
Agora, se houver discussões, agressões verbais, físicas ou desrespeito, é a porta de entrada para qualquer tipo de obsessor. Quando nós falamos de obsessão, muitas vezes nós nos colocamos como vítimas. Não existe vítima. Não existe uma sequer vítima nesse mundo. Todos recebem de acordo com suas obras. Todos. Então, se nós demos abertura a um processo obsessivo no nosso lar, no íntimo do nosso lar, quem deu abertura? Fomos nós. Então, quem deve corrigir? Somos nós. E como? É muito simples, basta querer. É isso. A maior dificuldade nossa, na nossa existência, é querer fazer alguma coisa. A gente não age. A gente não muda. A gente quer ser aquilo que nós nos tornamos. É a nossa zona de conforto. Não queremos sair dela. Aí vem a amiga dor que dá aquela cutucada e faz com que a gente reaja. Aí os centros espíritas lotam, porque todo mundo quer se livrar da dor. Mas antes de se livrar dela, não seria muito mais interessante não deixar que ela chegue até nós? E como? É só ter uma vivência completa, evangelicamente, de amor, de respeito. O que há de difícil nisso? Ah, eu convivo com uma pessoa muito complicada. E nós não somos? Não dá para se conversar? Não dá para se chegar num acordo comum? Eu sei que cada um é cada um, mas o caminho de todos nós é o mesmo. O nosso caminho é o mesmo para todo mundo. Não existem dois caminhos. Aquele destino que está destinado a mim está destinado a todos vocês. Essa trilha chama-se Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova, a boa notícia. Aquilo, o manual de instrução nossa, de segurança na existência desse mundo e no outro também. Basta que a gente queira, gente. Quantos aqui já leram o Livro dos Espíritos? Eu gostaria que você levantasse só a mãozinha, só para eu saber quem já leu o Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, vocês que leram bastante o Livro dos Espíritos, vocês devem conhecer a questão 909, né? Todo mundo deve conhecer a questão 909. Divulgadíssima. Ninguém conhece? Ela fala assim: como que nós podemos superar as nossas más tendências? O surpreendente não é a pergunta, o surpreendente é a resposta. Podemos superar as nossas más tendências com um esforço quase insignificante. Prestem bem atenção na resposta. Como que nós podemos superar as nossas más tendências? Resposta: com um esforço quase insignificante. O que é quase insignificante? Quase nada. Um esforço mínimo. O que nos falta é vontade. Então, quando nós olharmos para o mundo, vemos as imperfeições, nós reclamarmos que as coisas não mudam, lembremos que o mundo somos nós e que nós não temos vontade de mudar o nosso mundo íntimo. Nós não queremos ainda ser felizes, porque carregamos conosco um sentimento de culpa multimilenar. Quantas e quantas existências já tivemos, erramos, e hoje, inconscientemente, a gente não se acha
digno de ser felizes. Por isso, arrastamos esse processo de culpa em nosso peito aonde nós vamos. E como podemos mudar isso? Basta querer. Quer ver como a gente não quer? Se você, a partir dessa semana, pegar um desses livros e destinar 15 minutos de um dia da semana para ler o Evangelho em conjunto com seus familiares. Pode ser uma pessoa, duas, três, não tem problema, ou você sozinho. E se você fizer isso sequencialmente, 3 meses, fechem para balanço e analisem a mudança. Uma vez é muito pouco. 3 meses. Façam isso com vontade, com disciplina. E depois avaliem se é verdade ou não o que nós falamos aqui. A mudança que nós tantos esperamos necessita da nossa atitude, não da dos outros. Façamos a nossa parte. Aqui está uma dica para que nós absorvamos paz. A gente vem no centro espírita nesse intuito, né? De receber um passe, de receber uma lição. Mas isso que nós podemos oferecer aqui tão assim espontaneamente, tão no geral, né? Para todos, cada um pode ter a intimidade do seu próprio lar. Basta querer. Não esqueçam dessa questão. Como mudar as nossas más tendências? Como nos tornar um ser melhor? Basta ter vontade para isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que levemos essa paz para o nosso lar. Eu não sei se semana que vem estarei aqui, portanto, eu desejo a todos antecipadamente um ótimo Natal, muita paz em família, e que o verdadeiro sentido do Natal seja a paz nos seus lares, o amor entre os seus familiares, o respeito de uns para com os outros, de pai para filho, de filho para pai. Que respeitemos uns aos outros. E nesse respeito, nós estaremos respeitando também a figura excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo, o aniversariante tão esquecido nessas datas. Façamos a nossa parte. Queremos paz. Ele é o Senhor da paz. Então, vivamos de acordo com os seus ensinamentos. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. No Centro Espírita Vinhas do Senhor, acreditamos que a colaboração é essencial para manter nossa casa e levar esperança às famílias carentes. Por isso, estamos com esta campanha de doações para arrecadar fundos e cestas básicas para destinar àqueles que mais precisam. Venha fazer parte deste projeto e ajude-nos a manter os trabalhos do Centro Espírita Vinhas do Senhor.